Bom dia. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de julgamento da segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Inicialmente, eu queria fazer um esclarecimento. O desembargador Roberto Guedes, ele não está presente, não estará presente na sessão de hoje, então os processos da relatoria dele ficarão adiados para a próxima sessão, que ocorrerá no dia 16 de dezembro. Então, não serão votados. Há processos aqui que ele participou do julgamento. Então, sendo assim, havendo ampliação de quórum, a necessidade de ampliação de quórum ficará para a próxima sessão. Ficará para a próxima sessão. E, notadamente, em relação ao processo de número de ordem 30, que é a apelação civil 082, 89, 87, 76, ano 2024, Francisca Costa Gomes, Ricardo Costa Gomes e outros, foi colocado o voto divergente da desembargadora Berenice. Já estava constando aqui o meu, logicamente, como relatora. Está consignado aqui no painel de votação o voto do Dr. Roberto Guedes e o voto divergente. Ampliação de quórum. Está aqui a desembargadora Berenice já disponibilizou o voto divergente e ficará para a próxima sessão em ampliação de quórum. Vamos agora à ordem de preferência. Pela ordem. Eu tenho uma questão de ordem em relação a esse processo 30. Qual é? Na sessão híbrida do dia 25 de novembro, talvez Vossa Excelência inclusive se recorde, a desembargadora Berenice pediu vista do processo antes que os votos fossem proferidos. Então, o desembargador Roberto Guedes não votou naquela sessão e, portanto, ele não está vinculado a esse julgamento. O painel consta o voto dele. O painel de votação consta o voto dele. Porque é o seguinte, vota quem está presente. E o painel aqui consigna o voto do Dr. Roberto, do desembargador Roberto Guedes. Naquele dia houve as sustentações, ele participou, quer dizer, ele ouviu as sustentações e consignou o voto. Muito embora, não sei se falou, não me recordo, só vendo a gravação. Aí a desembargadora Berenice pediu vista dos autos. Na sessão passada, ela não trouxe. Apresentou essa semana, antes mesmo de hoje. E consignou o voto divergente dela. Então, eu aproveito até essa colocação dessa questão, dita de ordem, mas nós seguimos o regimento e quem vota, ele não é votante nos processos que eu sou relatora. Quem vota quem são votantes nos processos que eu sou relatora são as duas aqui presentes. Ocorre que a desembargadora Lourdes, há 2 sessões não comparece por questões relacionadas a férias e a compromissos institucionais com o TRE. Então, vota quem está presente, quem assistiu às sustentações orais e consignou o voto aqui. Então, essa questão, se houver algum prolongamento dessa discussão, dessa questão, eu peço que faça a mim diretamente como presidente e relatora por escrito. Excelência, vamos dar continuidade, pois não? Com todas as vênias, Excelência, pela ordem, mas no plenário virtual do dia 25 de novembro não consta o voto do Dr. Roberto Guedes. E aqui eu consto o voto dele. Peço, doutora Jéssica, a quem eu já conheço, que formalize a questão por escrito, porque não vamos ficar debatendo aqui, não é verdade? Então, eu peço que formalize por escrito e vamos dar continuidade aqui à sessão de julgamento. Excelência, pelo regimento interno, não seria o caso de colocar a questão de ordem em votação para que a desembargadora Berenice... Não, eu quero por escrito para depois submetê-las com a presença do Dr. Roberto Guedes. Excelência, mas a apelante é uma senhora de 87 anos e o recesso... Eu sei, eu considero, mas houve o pedido de vista. Se não tivesse o pedido de vista, provavelmente nós já teríamos concluído esse julgamento, né? Não se sentiu habilitada a desembargadora Berenice a proferir voto, dadas as sustentações de lado a lado, pediu vista para refletir sobre o assunto, refletiu, divergiu e está aqui posto. Pois não, o senhor representa quem? No microfone.
Não, não há problema, ela também... vamos ver se a gente continua, eu peço que o senhor seja objetivo e sucinto. Certo, apenas para contribuir com o debate, Excelência. Nós vivenciamos aqui na segunda Câmara Civil uma situação extremamente similar. Quando um agravo de instrumento no qual eu funcionei, eu patrocinava a agravante, aconteceu com a doutora Lourdes, a doutora pode até me corrigir se eu estiver equivocado. Naquela oportunidade relatou o agravo de instrumento a doutora Sandra Elali. E ela votou, e durante a sessão, antes que as vogais pudessem proferir seu voto, doutora Lourdes pediu vista. Que eram as vogais? Doutora Lourdes e doutora Berenice. Antes que elas pudessem proferir seu voto, doutora Lourdes pediu vista dos autos. E por um erro sistêmico, é aí onde eu peço até que se eu estiver equivocado, me corrijam, mas por um erro sistêmico, esse voto de doutora Lourdes subiu assincronamente e não foi proferido e anunciado em sessão. Naquela oportunidade, esse voto acabou virando o voto vencedor e o agravo foi provido em meu favor, em favor da minha cliente. E, posteriormente, doutor Gianirito, que aqui se encontra, o nobre colega, suscitou uma questão de ordem, porque arguiu que aquele voto lançado assincronamente não tinha respeitado a publicidade do artigo 10 do CPC, que oportuniza a manifestação sobre as decisões. E foi o que aconteceu. Aquele agravo nunca mais, ele foi anulado, aquele acórdão foi anulado, era a meu favor e nunca mais eu tive a oportunidade de tê-lo novamente a meu favor, porque o agravo de instrumento perdeu o objeto. Então, o que eu trago aqui para contribuir, Excelência, é que, independentemente do resultado da apelação, naquela oportunidade, inclusive por ocasião do julgamento da questão de ordem, que foi em sessão, o desembargador João Rebouças contribuiu. E se entendeu, se solidificou naquela oportunidade que votos de sessões, de julgamentos pautados para sessões presenciais, de fato, eles precisam ser anunciados em sessão presencial. E aquilo foi um grande aprendizado para mim, eu confesso. E eu saí daquele julgamento com a nítida percepção de que esse era o entendimento da segunda Câmara Civil. Eu estava presente também na última sessão, o doutor Roberto Guedes não teve a oportunidade de intencionar seu voto oralmente. Inclusive, a excelentíssima presidente sequer teve a oportunidade de ler o relatório. Então, geralmente, o relatório é dispensado nas sessões de julgamento. Perfeitamente. Só o que eu estou pontuando é que realmente não houve essa declaração oral de voto durante a sessão. Doutor, eu preciso rever a gravação, por isso que eu pedi que essa questão de ordem seja colocada por escrito para trazermos na última sessão do ano. Perfeitamente, Excelência. Eu agradeço a atenção e a paciência de escutar. Tá, muito obrigada também. Agora vamos dar início. Eu chamo o número 7 da pauta. E aqui é a apelação cível 08.058.68/2023. Alvanete Costa Pereira e Ana Verusca, a outra parte. Quem pediu a sustentação foi o advogado de Alvanete. Sou eu mesmo. É a própria que, em causa própria. Em causa própria, Excelência. Aguarde só um instante. A senhora dispõe do prazo regimental. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimas senhores desembargadores, representantes do Ministério Público, serventuários e demais advogados aqui presentes. Venho a esta tribuna para apresentar a minha defesa, porque eu comprei um apartamento em 2019 e esse apartamento eu comprei legalmente, tudo na normalidade, paguei a entrada e fiquei pagando todas as prestações, as mensalidades, normalmente descontadas em minha conta corrente do Banco do Brasil. E o que é que acontece? O devedor, que era a G5, a empresa G5, devedora, existia uma execução da qual eu não tinha conhecimento e no momento que o processo estava já, o apartamento já estava para leilão, aí eu fui informada
pela própria G5 e não pela Justiça, que esse apartamento tinha sido penhorado, leiloado, estava para leilão. Então, eu procurei a G5 e fui lá, inclusive o dono da G5 chegou a dizer a mim, na minha cara, a senhora vai morrer e não vai receber. Entre na Justiça para receber o dinheiro, porque inclusive eu comuniquei no processo que a senhora tinha comprado o apartamento. E daí eu estava num momento de extrema vulnerabilidade, com meu marido já em fase terminal, no hospital, com câncer. E daí eu disse que eles tinham que contratar um advogado para fazer a minha defesa, porque eu não tinha condições de fazer aquela defesa naquele momento, até porque eu não era ré do processo. Quem era ré do processo era exatamente a G5. Eu não participei do processo de conhecimento, não Excelência, participei. Só interrompendo a fala, aqui eu vejo que a senhora, como embargante, né, entrou com embargos de terceiro, e a senhora entrou com essa apelação, né? Isso, Excelência. E aqui eu estou vendo que a relatora está conduzindo o voto pela nulidade da sentença reconhecida, né? Foi reconhecida a nulidade da sentença e retorna à origem para regular a instrução. Não é isso, desembargadora Lourdes? Então, eu acho que atende a Vossa Excelência. E eu vejo aqui que já está acompanhado pela desembargadora Berenice e por mim também está sendo acompanhado agora. Eu retiro minha fala, então. Agradeço também. Agradeço a todos, agradeço por vocês terem, né, me concedido isso, porque eu fui cerceada da minha defesa, né? Mas graças a Deus, né? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Amém. Então, chamando o seguinte, o número de ordem 19 é de interesse da doutora Sara Araújo. Deixa eu identificar aqui. A apelação cível 085 95 27 54 2017. As partes Elke Mendes Cunha e outros e Maria Vilma Fernandes Davidson. Peço só um instante. Vossa Excelência dispõe do prazo regimental. Bom dia, excelentíssimas desembargadoras, membros do Ministério Público, colegas advogados demais presentes na sessão. Excelências, eu falo pelas partes apelantes, Tatiana Mendes Cunha, Elke Mendes Cunha e Dalton Cunha Filho. E apresento os presentes embargos monitórios tratam de uma negociação de compra e venda de um imóvel que fica localizado no edifício Luciano Barros. Essa negociação ela se iniciou em 2012, à época ainda com a senhora Terezinha Mendes Cunha, mãe dos apelantes. Inicialmente, essa negociação ela se deu com a construtora de nome Natal Geste, que estavam em uma negociação de permuta com a apelada, a senhora Maria Vilma, e adquirir esse imóvel de propriedade da senhora Terezinha para entregar em permuta a senhora Maria Vilma. Por razões alheias aos apelantes, essa negociação entre dona Maria Vilma e a construtora ela não prosperou, mas dona Maria Vilma buscou diretamente a senhora Terezinha para dizer que queria o apartamento, apesar de não ter prosperado a negociação com a construtora, que ela tinha interesse em adquirir o apartamento. E desde então começaram as negociações, agora diretamente com a senhora Terezinha Mendes Cunha, à época assessorada pela sua filha, Elke, de modo que foi se estabelecendo uma relação de amizade entre dona Maria Vilma e a senhora Terezinha, eram senhoras de idades aproximadas, e até que chegaram num consenso, excelências, com relação ao valor para a aquisição desse imóvel. Estabeleceram que o valor ia ser o mesmo daquele que havia sido negociado inicialmente com a construtora, mas haveria uma facilitação no pagamento
desse apartamento, certo? De modo que, em vez de Dona Maria Vilma pagar o valor de 400 mil de entrada, que era o que a construtora pagaria à época, ela pagaria 100 mil reais. Após 10 dias, teria que pagar o valor mais de 350 mil reais e o valor residual em 10 parcelas de 30 mil reais. E assim ficou acordado entre as partes, né? Tanto que foi anuído o negócio que Dona Maria Vilma, no dia 9 de janeiro de 2013, efetuou o primeiro pagamento. Ocorre, desembargadora Lourdes, que depois desse primeiro pagamento, não houve qualquer outro pagamento, nem tampouco manifestação dos motivos que ensejaram a desistência do negócio ou que ensejaram o não pagamento. Dona Maria Vilma simplesmente não efetuou o pagamento e não tivemos mais nenhuma outra notícia com relação a tais motivos, certo? Inclusive, na própria ação monitória ajuizada por Dona Maria Vilma, ela não apresenta as razões que levaram à desistência, ao desfazimento do negócio. Dona Maria Vilma só reapareceu, Excelências, 5 anos após, nas vésperas do prazo prescricional da ação monitória, e, na verdade, reapareceu por meio dos seus advogados, né? Mas até então, realmente, né, se desconhecia, permanecia o desconhecimento quanto aos motivos que ensejaram a desistência, certo? E vale destacar que desde a época das negociações, da época do pagamento, não havia qualquer impedimento sobre a compra e venda do apartamento. Esse apartamento estava à disposição de Dona Maria Vilma, ora apelada, inclusive, Excelências, no curso dessa ação, houveram 2 audiências de conciliação em que os apelantes ofereceram o imóvel, disseram que entregariam o imóvel pelo mesmo preço negociado lá em 2012, há 13 anos. Mas, estranhamente, a parte apelada não queria o imóvel. Ela queria o valor devidamente corrigido, o que, desembargadora Berenice, hoje representa praticamente o valor do apartamento. Devolver esse valor hoje à apelada é entregar o apartamento a ela. O imóvel permaneceu durante todos esses anos à disposição, nunca foi vendido. A senhora Terezinha Mendes Cunha faleceu sem ter conseguido vender seu bem e sem conhecer os motivos que ensejaram a desistência desse negócio. Foi só durante a instrução processual, no curso da instrução, numa busca realizada pelos próprios apelantes, nos processos judiciais que constavam a senhora Maria Vilma como parte, que foi identificada uma ação judicial promovida por Dona Maria Vilma contra a Natalgest, construtora esta que negociou inicialmente o apartamento, na qual Dona Maria Vilma declara em sua petição inicial que desistiu da compra do apartamento localizado no edifício Luciano Barros, por ser um imóvel velho, que ela não teria condições de arcar com as despesas desse imóvel. E aí foi somente nesse momento que descobrimos essa desistência e que não foi por nenhum fato promovido ou praticado pelos apelantes, tampouco por qualquer impedimento relacionado ao próprio imóvel. E aí vale salientar, Excelências, que nos autos não consta qualquer controvérsia quanto à realização do negócio, quanto aos valores acordados, quanto ao pagamento realizado. Dona Maria Vilma reconhece que negociou e que efetuou esse pagamento em sua ação monitória. E desde então, Excelência, mesmo se tratando de um contrato verbal, certo? Esse contrato, essa negociação feita pelas partes, ela é plenamente válida e ela deve sim ser cumprida pelas partes que pactuaram esse acordo, ainda que de forma verbal. Ou seja, desde a confirmação do negócio, da aceitação por parte de Dona Maria Vilma e do pagamento, só restava a ela o adimplemento do valor que restava e aos apelantes a transferência da propriedade quando houvesse esse adimplemento. Mas não foi isso que aconteceu, né? Realmente não houve o pagamento das demais parcelas e o total desconhecimento, até a fase de instrução, dos motivos da desistência. E eu gostaria, Excelências, de destacar aqui um julgamento,
certo? Desse tribunal, da apelação civil 081-6779, dígito 65, do ano 2021, da relatoria do desembargador João Rebouças, que ele reconhece o direito à retenção desse sinal e destaca em seu voto que, abro aspas, conceber a restituição pelo contratante que não deu causa à rescisão contratual do valor pago a título de sinal é prestigiar o enriquecimento ilícito indevido do contratante faltoso, em detrimento daquele que foi vítima de inexecução ou do arrependimento deste, maculando, em última análise, o princípio da boa-fé contratual. Excelência, os apelantes não podem ser penalizados pela inadimplência da apelada, né? A apelada precisa arcar com o ônus de sua desistência, e esse valor do sinal, certamente, é uma indenização, deve ser visto como uma indenização por todo o período que esse apartamento permaneceu à disposição, permaneceu impedido de ser vendido e à disposição da apelada. E são por essas razões, excelências, que nós pugnamos pelo provimento da apelação, para que seja reformada a sentença, afastando a condenação na restituição do valor de R$100 mil pagos pela apelada. Bom, eu agradeço a todos, tenham um bom dia de trabalho. Existe pedido de sustentação em relação ao advogado da outra parte, Maria Vilma? Pela ordem, excelência, existe sim. Tarsila, estou de forma virtual. Doutora Tarsila. Mas falta a imagem. Para mim aqui está aberta. Para nós aqui, não. Mas a gente tem que ver, né? Para mim aqui, alguns dos colegas advogados estão conseguindo me visualizar. Pronto, a senhora apareceu agora. Então, Obrigada. Vossa Excelência dispõe do prazo regimental para fazer a sustentação. Obrigada. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, excelentíssima senhora desembargadora relatora, demais integrantes desse egrégio tribunal, colegas advogados, bom dia. Eu falo em nome de Maria Vilma Bernardes Davidson, apelada no processo em que se discute a restituição de R$100 mil pagos como sinal em contrato verbal de compra e venda de um imóvel avaliado em R$750 mil. Contrato este que nunca foi formalizado, nunca concluído, mas cujo valor foi integralmente. O juiz de primeiro grau examinou profundamente o caso, realizou audiência, produziu provas, oportunizou memoriais e, ao final, reconheceu a nulidade do contrato verbal, determinando, assim, a restituição do valor pago. A apelação interposta não traz nenhum fato novo, nem impugnação concreta à fundamentação da sentença. São reiterações de teses já enfrentadas. Excelência, eu estou falando aqui de um contrato de imóvel, né, um contrato verbal, no valor de R$750 mil. O artigo 108 do Código Civil é claro: negócios que visem a transferência de direitos reais sobre imóveis superiores a 30 salários mínimos exigem escritura pública para a validade. Não há escritura, não há contrato particular, não há sequer uma minuta. A única coisa que houve foi o recebimento pelas apelantes de R$100 mil. Como bem assentou o juiz do acordo, e conforme pacífica jurisprudência do STJ, não há como produzir efeitos jurídicos em um contrato verbal para compra e venda de imóvel dessa natureza. O TJRN, inclusive, já decidiu no mesmo sentido. Apelação de 2017, 01-8890, dígito 4, do desembargador Vivaldo Pinheiro.
Em negócio não formalizado, não há retenção de arras, a devolução é medida que se impõe. Cito outra apelação deste egrégio tribunal. Apelação 080-123-4, dígito 98-2020, do desembargador Dilermano Mota. É obrigatória a devolução dos valores pagos quando o negócio não se perfectibiliza por ausência da forma legal. Portanto, o negócio é nulo e, sendo nulo, qualquer pagamento deve retornar à origem conforme regra elementar do direito obrigacional. As apelantes defendem o perdimento de sinal com base no artigo 418 do Código Civil. Mas esse artigo, ele pressupõe um contrato válido. Como pode haver perda de sinal se não existe um contrato válido? Como haver penalidade sem uma cláusula penal? E mais, onde este pacto de arras penitenciais? Onde está? Não existe. O valor pago foi um mero adiantamento e não arrasto. E mesmo que se admitisse o contrato apenas por argumentação, não houve prova de que a apelada tenha desistido imotivadamente. A compra não seguiu adiante porque as apelantes não apresentaram mínimas condições jurídicas de formalização, alegando, inclusive, que o dinheiro recebido havia sido gasto com viagem ao exterior e que a apelada deveria esperar, pasme, o recebimento de um precatório da antiga proprietária falecida. Ou seja, não foram as compromissárias que desistiram. O negócio fracassou porque nunca poderia ter sido formalizado. Ninguém recebeu qualquer imóvel. Ninguém entrou na posse, ninguém assinou contrato, ninguém negociou cláusulas, ninguém apresentou matrícula regularizada. O que houve? Apenas uma coisa. As apelantes receberam R$100.000 e nunca devolveram. Mantê-las com essa quantia é permitir enriquecimento sem causa, expressamente vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Não existe nenhuma... A sentença aplicou o que é mais básico, restituir o que foi indevidamente recebido. Excelências, como eu disse, não há contrato válido, não há cláusula de arraiz, não há prestação pelas apelantes, não há base jurídica para essa retenção. Há apenas uma realidade, conforme já mencionado. Receberam o dinheiro e não cumpriram o negócio. O direito não pode chancelar isso. Por essas razões, requer-se o desprovimento integral da apelação, com a consequente manutenção da sentença que determinou a restituição integral do valor pago. Muito obrigada e tenham todos um ótimo dia. Desembargadora Berenice. Excelência, por tudo que eu trouxe nesse voto, eu entendi que houve falha das duas partes nessa transação, nessa conversação. Inclusive, as filhas da dona Terezinha, elas se comunicaram com dona Vilma através de diversos e-mails. Dona Vilma tentando receber a parte que já tinha pago, que era esses R$100.000, e as filhas de dona Terezinha dizendo que poderiam pagar, mas não naquele momento. Depois eu verifiquei que existia uma confiança entre as partes, se tornaram amigas, Dona Terezinha com Dona Vilma, e depois as filhas de Dona Terezinha com Dona Vilma. Não houve uma briga direta entre elas, uma para receber e outra para pagar. Houve sempre uma conversação amigável. Depois eu entendi que não havia realmente nenhum contrato, nem no curso desse tempo houve contrato formal que teria evitado tanta celeuma sobre esse valor pago. Mas eu vi também que esse apartamento nunca foi para
administração de Dona Vilma, sempre ficou na administração de Dona Terezinha e dos seus sucessores. Entendi que a sentença ela chegou mais perto de fazer justiça e por isso eu estou mantendo a sentença de primeiro grau. É como eu trago o voto, Excelência. Pedindo vênia a relatora, desembargadora Berenice, eu vou apresentar uma divergência no seguinte sentido. Quando eu vi esse processo, eu refleti como ocorrem dificuldades com contratos não formalizados e como é comum isso no dia a dia, né? As pessoas confiam umas nas outras e fazem os contratos informalmente, verbalmente, e aqui o que eu vejo é um recibo que ampara uma vontade de contratar, mas esse contrato não foi feito. Aí também que me chamou a atenção, porque era uma ação monitória. Eu disse, ação monitória, tá, com base num recibo que a dona Terezinha Mendes Cunha disse receber, atestou receber de Maria Vilma Bernardes Davidson, a quantia de R$100 mil, isso em 2013. Isso que estranho, não? Um imóvel, 2013. E aí, nesse recibo, detalhava os termos do negócio. Bem, o total a ser pago é 750 mil, referente à entrada relativa, quer dizer, 100 mil era a entrada relativa, a compra do apartamento. Aí, identifica o apartamento, Avenida Getúlio Vargas, tal, Petrópolis, tal, vendido pela proprietária. Aí identifica, Terezinha Mendes Cunha, qualifica, diz onde residiu. Ou seja, ficou assim, né? Desse jeito, ao léu. E aí também tem um comprovante de que Dona Vilma realmente depositou isso para a Dona Terezinha. E daí, 2013, até o aforamento dessa ação, que, pelo que eu vi, foi pouco antes da prescrição, vem Dona Vilma com essa ação monitória, que inicialmente processou lá pela 4ª Vara Civil, não especializada, veio em apelação, aí Vossa Excelência determinou uma apuração melhor em provas, porque a Dona Terezinha tinha entrado com embargos monitórios, aí voltou para lá, foi instruído, e o juiz sentenciou dizendo que realmente tinha que devolver. Aí eu fiquei pensando assim, vamos ver a postura das partes, né? Porque aqui é um arremedo de contrato, né? Assim, é 750 e 100 mil, e ficou assim. Mas o contrato mesmo, formal, não foi feito. Aí eu fiz umas ponderações. Para mim, são duas questões que merecem ser discutidas aqui. Primeiro, definir a validade e eficácia obrigacional de contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel. Né? Qual o alcance disso, como é que se viabiliza isso, a eficácia desse ajuste, que é representado aqui por esse recibo. E o detalhamento vem de parte a parte. Quer dizer, a autora da monitória, Maria Vilma, descreve como seria o parcelamento e a dona Terezinha, a demandada na monitória, embargante, ela assente quanto a isso, como era o parcelamento. Só que só houve o pagamento de 100 mil, depois desapareceu, não houve notícia. Então, a primeira questão é definir a validade e a eficácia obrigacional desse contrato verbal. Estabelecer a possibilidade de retenção das arras pelo vendedor em caso de inadimplemento do comprador, considerando a boa-fé objetivo e o dever de mitigar o próprio prejuízo. E aí é que eu chamo a atenção. As partes têm o dever de mitigar o próprio prejuízo. E aqui eu não vi essa postura da dona Maria Vilma. Ela deixou o tempo correr, próximo da prescrição, chegou e disse, eu quero, e quero, logicamente, corrigir desde o desembolso e tudo mais. Então, pedindo todas as venhas à relatora, eu apresento as seguintes razões de decidir, e vou pontuando-as. A exigência legal de escritura pública, que é a citada no artigo 108, prevista no artigo 108 do Código Civil, é requisito para a transferência da propriedade. Logicamente, ninguém vai conseguir transferir sem a lavratura de uma escritura pública. É o efeito real que decorre disso, mas não retira a validade do compromisso de compra e venda. Essa é a minha visão.
mesmo que esse compromisso de compra e venda seja feito verbalmente. As partes têm que se comprometer com isso. Então, por elas terem que se comprometer com isso, gera obrigações entre elas. O pagamento de arras firma a presunção de acordo final e, ocorrendo em inadimplemento ou desistência por quem as deu, a parte inocente tem o direito de reter o valor correspondente, conforme o artigo 418 do Código Civil. A conduta da parte autora, que aguardou quase 5 anos, quer dizer, o prazo prescricional, quase chegando, após o desfazimento do negócio, porque paga 100 mil, aí não diz e não procura interesse, não notifica, sobretudo isso, não notifica dizendo que tinha desistido, desinteressou, o apartamento é antigo, vai exigir reforma, alguma coisa tinha que ser feita. Não. Então, depois aqui entrou com a monitória e escolheu monitória. Nem ação de conhecimento, preferiu a monitória. Naquela parte bem específica da monitória, né? Mas conseguiu, e também muito porque na primeira houve essa anulação para apurar melhor a prova, né? Então, a conduta da parte autora, para mim, que aguardou quase 5 anos após o desfazimento do negócio, para pleitear essa restituição, com todas as correções devidas, viola, para mim, a boa-fé objetiva e o instituto duty to mitigate the loss. Quer dizer, as partes têm que mitigar o próprio prejuízo. Não pode aguardar. Eu não vou aguardar porque aí é que ele vai me pagar mais. Deixa aí. Quando estiver perto de prescrever, eu dou um jeito de acionar. Meu direito é bom mesmo, eu vou conseguir. Então, o meu pensamento, penso que a apelada, ao aguardar dessa maneira, ela criou, na parte adversa, a legítima expectativa de consolidação do pagamento como compensação pelo distrato. Eu não vi também nenhuma resistência por parte das apelantes de não querer mais vender, não se colocar mais à disposição. O que eu vi, o que eu percebi, é que até com possibilidade de consensualidade, de um consenso entre as partes, que o apartamento ainda estaria disponível para uma negociação e retomada de pagamentos, até com reajuste, com alguma outra coisa. Não sei, né, os termos dessa possibilidade. Mas, esse tempo todinho, esse apartamento ficou indisponível para terceiros e praticamente disponível, esperando, aguardando alguma coisa. Então, isso me chamou muita atenção. Em reconhecer a nulidade formal para determinar o retorno ao status quo ante, neste cenário, premiaria a parte inadimplente que deu causa ao rompimento do ajuste e penalizaria os vendedores que mantiveram o imóvel indisponível. Eu digo indisponível, logicamente, para o mundo dos negócios, para os terceiros. Então, é nesse sentido que eu apresentei o voto divergente, com todas as venhas à relatora, e a parte final do voto ficou constante no seguinte sentido, que, sob esse raciocínio, verificada a partir da atuação das partes da prova produzida em audiência de instrução, a natureza de sinal, eu identifiquei isso, relativo ao pagamento do valor de R$100 mil e considerando todo o aduzido, comporta acolhimento ao apelo interposto pela parte demandada. Ante todo exposto, com vênias ao voto proferido pela eminente relatora, voto pelo conhecimento e provimento do apelo, julgando procedentes os embargos monitórios, diante da sucumbência autoral, inverta a condenação sucumbencial fixada pelo juízo singular. E eu estou conduzindo a divergência nesses termos, e passo a palavra à desembargadora Lourdes. Eu também, raciocinando o que contém os autos e os votos que foram postos, eu acompanho a divergência, porque causa muita estranheza a parte ter pago esse valor e passar anos a fio sem procurar o imóvel, nem os proprietários, nem efetuar o restante do pagamento desses valores que tinham sido estabelecidos naquele recibo.
Acho até que existe uma certa má-fé ao querer. Anos e anos depois, só de 2013 para 2017, quando estava prestes mesmo a ocorrer a prescrição, a pedir essa restituição, como se tivesse sido uma poupança, enquanto as partes ficaram com o imóvel paralisado também, sem colocar adiante, e ao que consta nos autos, porque não encontravam a parte. Realmente, pedindo vênia à doutora relatora, eu acompanho a divergência. Precisaríamos, então, da ampliação. Não fica proclamado, fica para a sessão seguinte, para ampliação de quórum. Porque houve um lapso muito grande para ela desistir dessa aquisição. Muito estranho, né? Muito estranho, mas foi ponderado de um lado e de outro, e vamos aguardar a ampliação para a definição. Sobre estranheza, tem também o outro lado, né? Muito estranho ficar com esse apartamento sem negociação e sem cobrar da parte de Dona Vilma, que já tinha dado 100 mil reais. Eles trocaram e-mails, uma dizendo que pagaria. Sim, essa Dona parte. Vilma já estava cobrando. Vamos dizer que estranho de parte a parte, mas eu acho, ponderando as estranhezas. nós estamos fazendo uma ilação. Na realidade, elas mantiveram até a amizade e não resolveram por falta de vontade mesmo de devolver o dinheiro ou do outro de pagar. E sobre não ficar com o imóvel porque ele já era antigo, não foi dito por Dona Vilma. Foi dito por uma empresa que estava negociando esse imóvel, e não por ela. Eu acho que de parte a parte houve Estranhezas. Comportamentos. Você com 100 mil Acomodação. reais, Acomodação. Excelência, pela só uma pequena observação. Excelência, teremos que aguardar a ampliação. E já comunico tanto a Vossa Excelência quanto a advogada aqui presente, que, logicamente, diante da ampliação, novas sustentações poderão ser feitas para os votantes. Já passado para outra sessão, Excelência. Chamando agora o número de ordem 1 e 2, que é do interesse... É o agravo de instrumento 081, 0194, 23/2025, e tem correlação, assim me falaram aqui, indicando, que é com o agravo seguinte, que é o agravo de instrumento 081, 7448, 81/2024. Narjara Gomes Reis de Souza, do primeiro, e Flávio Machado da Silva, e o segundo é Flávio Machado da Silva e Narjara Gomes Reis de Souza, invertidos. Ambos são da relatoria da desembargadora Lourdes, e me informaram que tanto a advogada da agravante quanto do agravado, no primeiro e ao contrário no segundo, querem fazer sustentação. Eu peço que, primeiramente, a advogada de Narjara Gomes Reis de Souza. Sim. Isabel Fernandes, nobre desembargadora, eu gostaria só de porque são dois processos, certo? E nos dois processos, isso, tem um processo que é só a gente pedindo reconhecimento do tribunal, pelo tribunal, da perca do objeto. É o 0817448, visto 81/2024. Nesse em específico, a gente só pede o reconhecimento da perca do objeto, tendo em vista que foi formulado acordo no juiz de piso, por ocasião da audiência de conciliação. A perca parcial, no caso, certo? Quanto ao pedido de guarda e convivência. Porque a audiência realizada no dia 12 de dezembro leva essa perca do objeto, certo? Tá bom. Remanescendo apenas os pedidos de recondução do agravante ao imóvel familiar e a exclusão da indisponibilidade da reserva patrimonial. Certo? Vossa Excelência é advogada de Narjara? Sim. Então, pode começar a sustentação, por favor. Certo. Bom dia a todos os presentes, saúdo todos os desembargadores em nome da presidente.
a desembargadora Marta, 9 representantes do Ministério Público, colegas advogados, serventuários e demais presentes. Trata-se, na realidade, de um agravo de instrumento onde nós temos como pontos principais a serem discutidos aqui a situação de uma reforma da decisão do juízo de piso que reconhece a contemporaneidade, ou digamos assim, a tempestividade da peça de defesa, da contestação, quando de fato ela é intempestiva. E ela é intempestiva porque o demandado, o agravado, ele foi regularmente citado para apresentar a defesa no prazo de 15 dias, em 11 de dezembro de 2024. E, de acordo com o artigo 335, inciso 1º do CPC, ele teria os 15 dias como prazo final, se expirava em 30 de janeiro de 2025, e ele apresenta a sua defesa tão somente em 17 de março de 2025, conforme ID 1456.702 e 79. Então, o primeiro ponto que nós levamos à apreciação em nossa peça recursal e pedimos o provimento é o reconhecimento da intempestividade e, por conseguinte, da extração da peça de defesa e reconvenção, que ainda nesse momento processual interessa a parte em razão de não ter sido concluída a instrução do presente feito. Entendemos, então, que essa nulidade precisa ser sanada em caráter de urgência pelo tribunal. Esse é o primeiro ponto a ser discutido em sede recursal. Na segunda situação que a gente conduz à apreciação do tribunal é a respeito do arbitramento de um aluguel. Se rememorarmos aqui, a decisão de piso reconhece o afastamento do lar, pedido inicialmente, com base na Lei Maria da Penha, reconhece a violência, afasta o demandado do lar e mantém como lar principal ou como lar primário da infante e da ex-consorte a casa onde residia o casal. Posteriormente, de forma incidental, o demandado, o agravado, vem em juízo de forma incidental e pede o arbitramento de um aluguel. Entendemos nós que esse pedido, esse deferimento pelo juiz de piso, ele inclusive confronta com a decisão inicial, que afasta do lar, confronta com o entendimento já afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o uso do imóvel comum pela genitora guardiã, quando serve de residência à prole, e integra a prestação alimentar in natura, razão pela qual é incabível qualquer cobrança de aluguel. É assim que entende o STJ, já firmando seu entendimento no RESP 2082-584/SP, de São Paulo, originário de São Paulo. Então, se não bastasse, o STJ ainda, no RESP 1966556, também de origem do Tribunal paulistano, constitui proteção insuficiente exigir da mulher vítima de violência o pagamento de aluguel pelo uso do imóvel comum, sob pena de desincentivar a busca de socorro estatal e violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, com respaldo nesses argumentos, já afirmados inclusive pelo nosso Tribunal Superior, nós pedimos, nesse aspecto, reconhecimento e provimento do recurso para reconhecer a intempestividade da contestação e reconvenção, decretando a revelia com o desentranhamento da petição de ID 1456-70-279, conceder a tutela, reformar a decisão, agravada, afastando o arbitramento de aluguel e preservar a tutela de urgência que anteriormente foi deferida pelo juiz de piso, no sentido de garantir o direito de moradia da agravante e da menor, e determinar que o agravado também se abstenha de qualquer ato de disposição do imóvel, porque, pasme, logo após a determinação de afastamento do lar, ele movimenta o grupo através do grupo de WhatsApp do condomínio Alphaville Mossoró e disponibiliza
o imóvel à venda. Imóvel esse que foi garantido judicialmente o direito de moradia da sua ex-consorte e da infante. Nesse aspecto, pedimos o provimento integral do agravo de instrumento. No que diz respeito ao outro recurso falado anteriormente, e cuja a discussão vai em torno tão somente da recondução, o pedido do agravante pedindo para ser reconduzida a esse lar e pedindo que seja afastada a indisponibilidade da reserva patrimonial. Então, eu digo que casa o argumento que nós pedimos no nosso agravo pelo provimento com exatamente o pedido dele. Ora, ele está pedindo que seja afastada a indisponibilidade porque ele já deu a comprovação de que quer anunciar a venda do imóvel, certo? Então, por isso que no agravo dele, ele pede que seja excluída a indisponibilidade. E depois pede para ser reconduzido, ou seja, ele quer que a ex-consorte e a sua filha desocupem o imóvel e ele vai residir lá, mesmo depois de ter uma decisão liminar, afastando ele do lar, com fundamento na Lei Maria da Penha. Então, em relação ao agravo de instrumento 0810194, dígito 23, nós pedimos o provimento em todos os termos do nosso agravo. E em relação ao agravo de instrumento 0817448, dígito 81 de 2024, nós pugnamos pelo improvimento integral dos pedidos formulados pelo agravante. É nesse formato que requeremos. Desembargadora Lourdes. Quanto à prefacial de extemporaneidade do agravo, do primeiro, conforme já relatado, realmente não procede. Eu rejeito a preliminar de extemporaneidade, que foi suscitada em contrarrazões. E, em relação ao agravo, esse primeiro, 081-0194, dígito 23, eu mantenho a decisão no meu voto, divergindo do Ministério Público, negando provimento ao agravo de instrumento interposto por Najara, mantendo inalterada a decisão que reconheceu a tempestividade da contestação apresentada pelo agravado e determinou o pagamento de aluguéis em face do uso exclusivo do domicílio conjugal pela agravante. E, de toda forma, suspendo os efeitos da decisão monocrática de aqui mencionado e dou por prejudicada a análise do agravo interno interposto por Flávio Massad. No outro processo, sim, nós íamos ouvir a advogada de Flávio, né? Acontece que houve um requerimento fora do prazo. Sim. E a advogada já entendeu e está aguardando só. Certo, está aguardando. Então, dando continuidade, julgo prejudicado o recurso no ponto onde foi feito o acordo em relação à guarda da filha e ao regime de convivência paterna. Conheço parcialmente do agravo e em que se pretende a reforma da decisão que determinou o afastamento do agravante, né, do domicílio conjugal e ordenou a reserva da meação deste imóvel em favor da agravada. Neste segundo agravo, embora o dever de sustento compreenda despesas relativa à moradia, a agravante não tem qualquer obrigação de prover a moradia da ex-esposa, que evidentemente possui condições de custear as despesas básicas. E o retorno dele ao domicílio não deve causar grandes transtornos à filha, que passaria a residir em outro lugar com a mãe. Eu entendo que a justificativa idônea para que a agravada continue usufruindo do imóvel, que não existe justificativa para que ela continue usufruindo do imóvel. Isso aqui. Desembargadora, eu posso fazer um esclarecimento de fato? Só se for mediante aluguel, certo? Somente se for de fato. Somente se for de fato. Somente de fato. Posso fazer? Sim.
A residência não é só da ex-consorte. A menor reside na residência. É o entendimento pacificado no STJ. Tá A bem, menor reside com a tutora. tá bem. Pois não, desembargadora Lourdes. Nós temos que ver que o imóvel pertence ao casal. É um bem a ser partilhado, né? Não é para ficar a depender da residência da filha, a não ser que fosse acordado entre as partes, né? Não, eu estou respondendo o que ela está indagando, porque ela está falando se é exclusivo do casal. Deixa eu ver aqui, que nesse ponto eu não estou... O referencial de lá, desembargadora, foi estabelecido... É dele. Doutora Isabel, não se pode Aí, nesse ficar caso, o debate ficaria com entre os aluguel, julgadores. certo? Que aí tem que ser afastada a reserva da meação do imóvel, né? Permitindo o retorno dele ao imóvel que é dele. Tá? Mas desembargadora, Eu vou deixa retirar fazer outro esclarecimento. esse processo de mesa para ver melhor essa finalização. A relatora retira os dois processos, então, Retiro. ou somente o segundo? Os dois. Os dois Porque processos. tem que guardar a consonância os dois resultados, certo? Tá bom, tá bem. Desembargadora Marta, por gentileza, eu sei que a discussão não é cabível, mas nós estamos na busca de uma proteção que é a do menor, então eu acho que cabe mais um esclarecimento de fato. Esse imóvel, ele é um imóvel que está sendo discutida a constituição comum desse imóvel. Então, até a instrução processual não há definição de a quem pertence. Pronto, a relatora vai refletir a respeito e trará na próxima sessão, se estiver habilitada para isso. Seja do pai, seja da mãe, a criança tem acesso ao imóvel, né? Não, isso não é. Exatamente. É família. Família é assim, quando você pensa que acerta, aí dá um passo atrás. Tá bom. O de número 6 também eu vou pedir para tirar de mesa, Excelência, já adiantando. Qual O de número 6. 6. Que tem um voto divergente. O 6, o agravo de instrumentos 081 58 76, dígito 56 2025, a relatora, desembargadora Lourdes, também pede retirada da presente sessão. E teve a divergência lançada que chamou bem a atenção. Ok. O de número 6. Contrato de plano de saúde, né? Então, foi o 1, 2 e 6. Pronto, 1, 2 e 6. Aqui é um contexto, não estou nem... Vamos chamar agora o número 10 da pauta, que é a apelação civil 083 90 74 28, ano 2023, que é Paulo Eduardo Costa de Carvalho e a outra parte, Paulo Costa Júnior. São. Vossa Excelência fala por quem? Pelo apelante Paulo Eduardo Costa de Carvalho, que teve os alimentos retirados. Vossa Excelência poderá fazer a sustentação pelo tempo regimental. Ok. Bom dia, doutora Marta, Daniela, Vossa Excelência, senhora presidente, doutora Lourdes, nobre relatora, doutora Berenice, ilustre representante do Ministério Público, professor Fernando, advogados aqui presentes, nobres colegas, servidores dessa casa, que eu também faço parte, como juiz leigo. Excelência, trata-se de uma ação de exoneração de alimentos que Paulo Costa Júnior, que no caso até o pai, intentou contra o filho, Paulo Eduardo, e na sentença foi procedente para exonerar os alimentos, e aquele caso típico, né, de a exceção à regra. 42 anos, não
cursou faculdade não terminou sua faculdade. E isso é um ponto que foi muito considerado na sentença, de que estamos aqui a discutir a capacidade e a possibilidade de Paulo, eu vou chamar Paulo Filho, de se manter diante das suas moléstias psiquiátricas, psicóticas, que ele detém durante muito tempo. Aí o registro do processo é desde 2013. Foi exonerado os alimentos no valor de menos de R$1.000, R$800, 800 e poucos reais atualmente. E foi considerado na sentença que Paulo frequentou faculdades e não concluiu porque trancou, antes mesmo da sua primeira internação. E aí eu vou ponderar o seguinte: não é naquele momento de sua internação que começa o problema. Então o problema começou lá atrás, dele não conseguir frequentar a faculdade, ele não conseguiu concluir suas faculdades, apesar de tentar por 3 vezes, e com isso também nunca conseguiu se inserir no mercado de trabalho. É complicado a gente discutir aqui a questão da capacidade. Por quê? Porque ele sequer fez faculdade, mas teve a oportunidade. A entrada na faculdade, ela não tem um requisito de expressão de capacidade laboral. É diferente. Então você se inscreve na faculdade, frequenta, você faz até onde der, talvez conclua, mas a conclusão que a gente chega é ao contrário. Ele não conseguiu nem terminar a faculdade, imagine se inserir no mercado de trabalho. Então, percebendo isso, não dá para concluir outra coisa. Se essa exoneração prosseguir, vai ter um prejuízo muito grande para ele, que já tem inúmeros problemas. O maior problema dele foi causado por abandono afetivo, né, do pai, e ele é muito traumatizado com isso. Então, ele tem vários traumas, vários problemas psicológicos que foram considerados na sentença como transtornos do dinamismo intenso vivenciado pela população, e na verdade não é. Tem vários laudos no processo, tem vários registros de internação dele. Ele teve problema com drogas. Então, assim, não estamos falando de um pai que não tem condição de dar uma pensão ao filho, apesar de ser uma pessoa idosa, mas é um autor de livros consagrado, que tem condição. Não estamos falando da questão da possibilidade dele de pagar alimentos, e sim da necessidade do filho. É uma questão essa de exceção à regra. Por quê? Porque é do princípio da solidariedade. A exoneração de alimentos, nesse caso, vai onerar muito mais a mãe, que é quem me contratou para vir aqui, uma pessoa que trabalha 2 expedientes para sobreviver e tomar conta também de seu filho. Esse dinheiro vai fazer muito falta a ela. Então foi por isso que ela pediu para vir aqui na última oportunidade de falar sobre fatos, porque depois será só direito em eventuais recursos, mas para trazer essa questão de que aflige muito a mãe de Paulo. E por isso a gente pede a reforma da sentença para que seja mantida a pensão a Paulo e que ele possa sobreviver de maneira pelo menos mais digna. Então, com essas palavras, só para pedir o provimento da apelação. Muito obrigado. Excelência, Pois não, o meu voto está posto no sentido de manter a exoneração, porque não foi comprovada essa alegada incapacidade psíquica. Não restou nos autos nada demonstrado em relação a isso. Não tem. Por essa razão, embora seja sensível a essas causas mentais, bipolaridade, todos os... mas não foi trazida aos autos. Portanto... eu vejo que a desembargadora Berenice acompanha e acompanho também. Então, proclamando o resultado, é nesse sentido de desprover. Recurso desprovido. Ok, muito obrigado, Excelência. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Obrigado pela atenção.
Vamos chamar agora o de número 12, que é a apelação civil 084-7251, 44, ano 2024. As partes Karen Beatriz, Banco Pan-Americano. O 12. 12. É o doutor Pedro Henrique. Isso. O senhor fala por quem? Pela apelante. Não, é Karen. Karen. Isso. Aqui eu estou vendo que o recurso foi parcialmente provido. Vossa Excelência deseja ver a extensão desse provimento? Por gentileza. Vendo aqui a parte final do voto ante o exposto, dou parcial provimento à apelação civil para reformar em parte a sentença, determinando a restituição em dobro dos valores pagos, aplicando-se somente a taxa Selic, desde a data do efetivo pagamento a serem apurados em sede de cumprimento de sentença. Certo, Excelência, estou satisfeito. Dispensa, Dispenso. então. E aqui eu vejo que foi acompanhado pela desembargadora Berenice e hoje também estou acompanhando. Então, provimento parcial do recurso nesses termos lidos. Muito obrigado, Excelência. Dispenso. Agradeço a atenção e um excelente dia a todos. Agora chamo o 14. Sim. É a apelação civil 0800-275-41-2023. Vossa Excelência representa quem? Bom dia, Excelência. Represento a apelada e apelante do adesivo. O senhor está com procuração? Porque me informaram aqui que não há procuração nos autos no nome de Vossa Excelência. A procuração junto com a petição inicial. Tem o meu nome, André. Então a gente vai checar aqui a redação. Certo. Eu peço que aguarde. Sem problema, Excelência. Porque foi me dito justamente que o senhor não teria procuração nos autos. Pronto. Então o senhor fala por... Natália Louise. O senhor pode iniciar a sustentação pelo prazo regimental. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Cumprimento a segunda Câmara Civil na figura da relatora. Excelentíssima senhora desembargadora, relatora. Ilustre representante do Ministério Público. Não mais agora colegas advogados, mas todos os presentes aqui nessa sessão. Inicialmente, gostaria de começar com a provocação a Vossas Excelências. Qual seria Natália Louise, Excelência? A provocação seria: qual seria o valor de uma vida? Qual seria o valor da vida de uma criança? Qual seria o valor da vida dos filhos de Vossas Excelências? Dada essa primeira provocação, aqui que me seja permitido, com respeito de sempre, trazer a voz e a dor de Natália Louise Pinheiro Campos, uma mãe que perdeu sua filha de apenas 2 anos e 4 meses de idade, não por força do destino, não por fatalidade inevitável, mas sim por falhas graves e reiteradas na prestação de um serviço público de saúde que deveria inicialmente protegê-la. Estamos aqui para manter a condenação do município de Macaíba e, na apelação adesiva, pedir a justa majoração da indenização por danos morais, hoje fixada em R$100 mil, valor que não reflete a gravidade do dano nem os parâmetros jurisprudenciais nacionais para esse tipo de dano. A tese que defendemos aqui, ela é bem simples e juridicamente alicerçada. Houve falha grave, reiterada e determinante no atendimento médico prestado à criança, que não realizou exames essenciais, não investigou o quadro clínico, não adotou medidas de suporte e ainda liberou a paciente mesmo diante de sintomas progressivos. Vou abrir aqui um parênteses para sair um pouco do script. O que ocorreu efetivamente? A Natália, com sua filha, foi por 3 vezes buscar atendimento médico. Desde o primeiro, não se fazia exames, não se buscava uma anamnese correta da situação da criança e sempre a dispensavam. Basicamente, o médico atendia, não era nada, medicava
mandava para casa, medicava, mandava para casa. Após isso, não teve uma terceira entrada, pois a criança, infelizmente, veio a óbito. Ela estava com Zika vírus, já estava com infecção no estágio avançado, e mesmo após essas reiteradas buscas de atendimento médico, não foi corretamente, né, feito o procedimento médico para a análise e tratamento da criança. Essa falha causou agravamento, né, do quadro clínico, mas foi isso que eu acabei de falar. Perdão. O dano moral fixado na origem, embora reconheça o dever de indenizar, está aquém do mínimo razoável, diante da perda de uma vida humana, não só de uma vida humana, mas da filha da apelada/apelante adesivo, e das circunstâncias fáticas do caso. A sentença, inicialmente, analisou corretamente as falhas no atendimento médico, com base nas provas documentais. A sentença basicamente expôs: o primeiro atendimento, em 10 de maio de 2022, nenhum exame foi solicitado, medicação sintomática e liberação imediata. Segundo atendimento, dia 14 de maio de 2022, uma temperatura de febre de 40,1 graus Celsius, ausência de registro de sinais vitais completos, prescrição de antibiótico, sem confirmação alguma de diagnóstico, sem exames laboratoriais, conduta contrária aos protocolos do Ministério da Saúde. O terceiro atendimento, em 15 de maio de 2022, a criança já chegou agonizante, com rebaixamento da consciência e sinais vitais inaudíveis. 3 atendimentos. Nenhum exame laboratorial, nenhuma hipótese de diagnóstico investigada. Sentença corretamente concluiu: houve negligência médica, incontroverso. Houve omissão determinante para o desfecho fatal. E anexo causal direto e imediato. Nosso segundo argumento é o recurso do município de Macaíba. Ele não enfrenta os fatos documentais. Ele tenta substituir fatos por alegações genéricas. Afirma que os exames não eram necessários, porém protocolos clínicos exigem exames laboratoriais diante de febre persistente em crianças, ainda mais uma febre de mais de 40 graus. Afirma que a mãe retirou a criança sem alta, porém os prontuários demonstram uma realidade completamente diversa, demonstra orientação médica para justamente levar a criança para casa. Alega inexistência de nexo causal, porém os próprios boletins de atendimento demonstram evolução não acompanhada e ausência total de investigação clínica. O município ele não consegue rebater todos esses fatos narrados. E, agora mais especificamente sobre a apelação adesiva, o dano discutido aqui, ele não pode ser simbólico, dada toda a gravidade do caso apresentado. É o maior dano que uma mãe pode sofrer, a perda evitável de seu próprio filho. A jurisprudência nacional reconhece valores bem superiores ao fixado na sentença em caso de morte de menor em decorrência de erro médico. Trouxe aqui 3 principais. Do STJ temos o ARESP 2327835 de São Paulo, em que balizou dano moral em R$400 mil, julgado de 2024. Tribunal de Justiça de São Paulo, apelação civil 12817, dígito 76 de 2018, abalizando o dano em R$200 mil, julgado de 2023. E daqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, apelação civil 0815564, dígito 93 de 2022, em que foi abalizado R$150 mil de dano moral. Aqui o valor fixado de sentença de 100 mil está bem abaixo dos fixados, seja nesse próprio tribunal, em outro julgamento, seja em outros tribunais pelo país, seja pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Quando a falha estatal resulta na morte de uma criança e não há consequência proporcional, o sistema público permanece autorizado, ainda que tacitamente, mas fica para ele a mensagem de que repetir essas falhas seria algo possível, o que não pode ser admitido de maneira alguma. A indenização, então, deve ser majorada, e aqui nós pedimos, para R$200 mil, quantia modesta diante dos precedentes, mas suficiente para
de alguma forma, compensar minimamente a dor da mãe, repudiar a negligência estatal e cumprir com a sua função pedagógica. A conclusão não é apenas uma discussão jurídica, é a história de uma menina de 2 anos e 4 meses que poderia estar viva hoje. A sentença foi correta ao reconhecer a negligência, o nexo e responsabilidade, mas o valor fixado não expressa a justa reparação nem acompanha a jurisprudência superior. Por isso, em nome da Justiça Material, peço aqui o desprovimento integral da apelação do município de Macaíba e o provimento da apelação adesiva da senhora Natália Louise para majorar os danos morais em R$200 mil ou para outro valor que essa colenda Câmara considere adequado aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a gravidade extrema do caso. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Desejo um excelente dia. Obrigada também. Há interesse de sustentação pela outra parte? Tem algum procurador inscrito do município? Desembargadora Berenice. Apesar dele ter falado que tinha um com 150 mil, né? Acho que não foi dessa câmara, né? Foi de outra. Mas nós estamos mantendo esse valor como máximo e entendemos, né? A aflição dos pais. E não compensa, nunca vai compensar a morte do filho. É isso, Excelência. Eu vejo aqui que a relatora está acompanhada pela desembargadora Lourdes e por mim também. Então, proclamando, os recursos foram conhecidos e desprovidos, tanto da parte do município de Macaíba e do estado do Rio Grande do Norte, no sentido de não conceder indenização, quanto de majoração da indenização, que foi da própria parte. Obrigado, Excelência. Bom dia de trabalho a todos. Obrigada a você também. Não havendo mais advogados presentes aqui no recinto, vamos agora aos que estão remotamente. Ficam, né? Ficam. Tem interesse alguns dos que estão na forma remota, se tem interesse na sustentação e qual processo é. A redação pode me informar. Presentes. Então vamos chamando, né? Vamos seguir na ordem, tá bom. Como fizemos nas sessões anteriores. 1 e 2 já foi, né? Já foram, que foi a retirada para reexame. Número 3, o agravo do instrumento 081 60 52 35 2025, Apvida e Brian Gabriel. Algum interesse para sustentação? Recurso desprovido, que era o recurso da Apvida. E aqui acompanhada pela desembargadora Berenice e por mim. Número 4, é o agravo do instrumento 081 2766 49 2025, Júlia dos Santos Florencio, A1000, assistência médica. Recurso parcialmente provido. E o recurso é da própria parte e acompanhado pelas votantes também. Número 5, agravo do instrumento 081 34 93 08 2025, Apvida e Stephanie Vitória. Aqui está sendo o recurso desprovido e é da Apvida o recurso acompanhado pelas duas votantes. O de número 6, não mesa, porque foi retirado nessa sessão. O 7 já foi julgado. O oitavo é FAM Empreendimentos e Construções, Limitada, Josenaldo Pontes, e a apelação civil 081 08 96 21 2018. Bom dia, Excelência. Vossa Excelência fala por quem?
Falo pela parte apelante, FAM Empreendimentos, Excelência. Pela parte apelante. Isso. Eu vou ler aqui para ver se atende a Vossa Excelência. Acredito que sim, porque a sentença está parcialmente anulada, o recurso provido. Certo, Excelência. Deseja algum outro esclarecimento para a extensão do voto? Não, Excelência, com provimento já atende. Muito obrigada. Sentença anulada. Parcialmente anulada, consta aqui da ementa e está sendo acompanhado pelas demais julgadoras. Pronto, de acordo, Excelência. Muito obrigada. Pois não. O 9 eu acho que vamos ter que aguardar. Não. Sim, o desembargador Guedes, tá. Aquela questão daquela da adjudicação compulsória e baixa da hipoteca. Eu acho que é essa matéria aí. Eu nunca vi uma discussão sobre isso, tem que ser feito na hora. Não tem condição. O 10 já foi. O 11, chamando o 11, apelação civil 084 09 94 03 2024, Davi Lucas e Unimed Natal. Relatoria da desembargadora Lourdes. A apelação é movida pela... Não, acho que eu chamei errado. Vamos aqui. É a apelação civil 084 09 94 03 2024, Davi Lucas e Unimed. É porque eu estava aqui em outro processo aberto. A apelação é tanto pelo autor, representado por sua mãe, quanto pela Qualicorp. E aqui o recurso do menor provido e o recurso da administradora desprovido, e eu vejo que está sendo acompanhado também pelas demais. 12 já foi julgado. Me confirma aí, o 12? Sim, já foi. O 13 é a apelação civil 0908 780 35 2022. É o Levi Tomás e outros, Levi Tomás e outros. Não compareceu, né? Aqui é da relatoria da desembargadora Lourdes também, proclamando recurso, provimento ao recurso da operadora, improvimento do recurso autoral. Sim, aí a desembargadora Berenice... Mas só tem um voto aqui, não? Mas eu estou acompanhando a relatora, porque os da desembargadora Lourdes, eu regularmente não voto, mas aqui vou votar porque eu... E aqui a razão da divergência é pelo provimento do apelo da parte autora para autorizar a realização da terapia ABA nos ambientes naturais. Então vai precisar de extensão, esse daí, de ampliação. Não proclamado agora. O 14 já acabou de ser julgado. O 15 é a apelação civil 0800 838 97 2020, Daniele Gleice e Gleison Santos da Silva. É da relatoria da desembargadora Berenice, recurso conhecido e parcialmente provido. E o recurso é de Daniele Gleice. Está sendo aqui acompanhado. Falta um voto. Falta o voto. Porque eu fiquei justamente naquela dúvida. Mas apareceu agora. O advogado fala por quem? Quer sustentar por quem? Pela apelante, bom dia. Pela apelante, que é Daniele. Isso. Aqui o recurso está sendo conhecido e parcialmente provido. Excelência, como nesse caso aí há diversos pedidos de reforma na apelação, em que extensão ele está sendo conhecido? Eu posso esclarecer aqui. Conhecido e provido parcialmente o recurso, e nesta porção, para determinar a partilha do saldo existente na conta bancária indicada, observada a data de 30 de 3 de 2020, e a atualização pelo índice da poupança até o pagamento. Nessa parte aí dessa conta bancária.
Ele tem interesse em Então, pois não, Vossa Excelência pode falar pelo tempo regimental. Ok. Então, Excelências, bom dia a todos, cumprimento a todos, todas presentes. A minha sustentação ela vai, então, se resumir à questão do imóvel do casal. E é uma sustentação bastante simples, porque a questão de direito também entendemos ser simples. E qual é essa questão? O casal divorciando, eles adquiriram um imóvel através do financiamento Minha Casa Minha Vida. Esse imóvel ainda está sendo pago. Atualmente, quem nele reside é a apelante. E o que ocorreu foi que a sentença, na partilha, determinou que esse imóvel ficaria para o apelado. Tem alguém aí cortando a fala ao mesmo tempo. A sentença determinou que esse imóvel ficaria para o apelado. E a sentença ela se baseou numa fala da apelante durante a audiência de conciliação. O juiz, antes dessa fala, ele disse o seguinte, que poderia ficar tranquilo, que o que fosse falado ali não seria considerado para decisão. Naquele momento, logo após o intento da ação de divórcio pelo apelado, a apelante não tinha renda, como o voto da relatora adiantado menciona, ele ficou de posse dos valores de poupança do casal, ela não tinha trabalho no momento, e ela disse na audiência que não tinha condições de, naquele momento da audiência, arcar com as parcelas. E isso foi o que a sentença considerou para determinar que o imóvel ficaria para o apelado. No entanto, a sentença faz isso de forma ilegal, porque se tratando de um imóvel, financiamento Minha Casa Minha Vida, a lei determina, artigo 35A da Lei 11.977/2009, de que na partilha o imóvel, de preferência, fica para mulher, será registrado em nome da mulher. Então, a sentença, ao determinar que esse imóvel ficasse para o apelado com base numa fala de uma audiência de conciliação, num momento específico em que a apelante não tinha condições de pagar naquele momento da audiência as parcelas restantes, é uma sentença, no nosso modo de ver, contrária à legislação. E considerando também que a apelante, ela foi tomado dela a possibilidade de pagar naquele momento, já que o apelado ficou de posse do valor que estava em conta poupança do casal e deixando ela ali, naquele momento, sem condições de arcar com as parcelas. Então, o nosso pedido em relação a esse imóvel é no sentido de que seja reformada a sentença para que seja determinado que o imóvel fique para a apelante. Além disso, na forma de cálculo dessa partilha desse imóvel, o juízo de primeiro grau, e aí caso o tribunal não entenda que é o caso do imóvel ficar para apelante, o juiz do primeiro grau ele determinou uma forma de partilha que causa enriquecimento sem causa do apelado. Isso porque, vejam bem, a parcelas pagas, o imóvel ele vai valorizando com o tempo. O juiz determinou que a partilha fosse somente das parcelas pagas do imóvel até o momento da separação de fato. Então, nós estamos aí determinando que cada parte fique com um percentual de valor do que foi pago, e isso não considera o valor atual do imóvel, que, dado o tempo desde o financiamento, com certeza aumentou. Então, por exemplo, o correto, no nosso entender, seria, se o casal pagou 25% das parcelas do financiamento, então, cada parte teria direito aí a 12,5% do valor atual do imóvel, e não 50% das parcelas pagas. Então, a fórmula de partilha desse imóvel também, no nosso entender, é equivocada.
Por conta disso, eu peço a reforma da sentença nesse sentido, de forma subsidiária, para que, caso não reconhecido o direito da apelante a ficar com o imóvel, que a partilha seja sobre o valor atual dele e não sobre o número de parcelas pagas, o total dos valores, né, das parcelas pagas. Essa é a nossa sustentação. Presidente, pois não. Vou retirar esse processo de julgado de mesa. Sim. Para eu verificar melhor esses cálculos, viu? Sim. Pois não? Próxima sessão eu trago. O advogado, então, fica informado que foi retirado de mesa. Obrigado. Chamo agora o de número 16 aqui da pauta, apelação civil 0802-525-40-2024, Itaú e Maria Gorete Alves Cabral. Algum interessado? Bom dia. Pois não. Luiz Antônio, pelo Itaú. O senhor fala pelo Itaú, é isso? Exatamente, senhora presidente. Só um instante, é o 16. Exatamente. Senhora presidente, para adiantar, é a mesma matéria, eu estou pelo 16 e o número 28 também. Os assuntos são de empréstimos consignados, que a parte da alegam não conhecer. Pode fazer pelo 16, Excelência. Claro, senhora presidente. Obrigado. Agradecendo a oportunidade, senhora presidente, a todos os presentes, senhores magistrados. O caso já bastante debatido por esta Câmara, toda semana, empréstimos consignados que a parte autora alega desconhecer, fato esse que o banco comprova a sua contratação através de depósito bancário na conta da própria parte autora, onde esteve um proveito econômico, e muitas das vezes, diversas vezes, depois de certos descontos, depois de um certo tempo, que a parte veio reclamar, alegando que desconhece a contratação e pedindo para que possa acessar os pagamentos referentes às parcelas do empréstimo. Então, basicamente isso, senhora presidente, pedindo aqui para que seja provido o recurso do banco. Agradecendo a oportunidade, tanto pelo 16 e tanto pelo número 28, que a matéria é idêntica. Obrigado. Excelência, posso anunciar? Aqui o recurso está sendo conhecido e desprovido, fraude comprovada, descontos indevidos. Então, proclamando o recurso do Banco Itaú está sendo conhecido e desprovido pela relatora, acompanhada pelas demais. O 17 é a apelação cível 081 41 23 96 2025, Maria Ludmila Massal e AP Vida, da relatoria da desembargadora Berenice. Pergunto se alguém está habilitado, algum advogada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acompanhado também pelas demais. Aqui é o 18, chama agora, da relatoria também da desembargadora Berenice, 0855, sim, 256,55, 2024, e eu vejo aqui pela divergência parcial, que vai precisar de uma ampliação, ficará para próximo. O 19 já foi, o 20 é o agravo de instrumento. Sim, do 20 ao 27, para essa compreensão que não serão julgados nessa oportunidade, porque são da relatoria do desembargador Guedes. Então, passemos agora para o 28, que é da minha relatoria, apelação civil 081 85 77 66 2023, mas também que vai precisar de extensão. O 28. Porque de 20 a 27 não serão julgados nesta oportunidade, porque da relatoria do desembargador Guedes. Então, 28, ampliação. O 29 é da minha relatoria. Só uma pergunta para o presidente. Só uma pergunta. Sim. Sobre o número 28, em razão da ampliação, ele será adiado? O 28, sim. Vai ficar para a próxima sessão. Tá bom, senhora presidente. Obrigado. Aí ele refaz, então. Não há problema. Estou pedindo para registrar nossa presença, por favor. Sim, a redação está atenta.
29 é o agravo do instrumento 0811, 924, 69, 2025. Aqui tem um impedimento do desembargador Guedes, e ele registrou isso na sessão passada, porque a decisão foi proferida pela irmã, na primeira vara de família. No caso que era que já é assim a natural de votar nos processos em que eu sou relatora é a desembargadora Lourdes. É porque ele consignou, porque era na anterior que ele estava e ele não podia votar porque a decisão partiu da está votado. Então aqui eu vou proclamar uma questão de alimentos. Eu estou pelos agravados nesse processo. Quem são os agravados? Carolina e filhos. O recurso aqui, o voto está sendo conduzido, encaminhado pelo desprovimento, prejudicada a análise do agravo interno. Ok. E eu estou sendo acompanhada tanto pela desembargadora Berenice quanto pela desembargadora Lourdes. Ok, então, obrigada, Excelência. Pois não. 30 já foi aquela questão que vão formalizar 31. Apelação civil 0833, 907, 21, 2017. Arisson Alves da Costa e Antônio Barreto de Lemos Júnior. É a questão do Anfesta, de DCE, a PEC, o NP. Né? Aí está uma divergência parcial da desembargadora Berenice que observou quanto à ilegitimidade da PEC, então vai extensão também. Bom dia, Excelência. Não, tá, certo. Pois não, Vossa Excelência fala por quem? Pela ordem 31, então ele vai ser adiado? Não, 31 a senhora fala por quem? Eu falo pela PEC. Pela PEC. Falta, o voto... Está vinculado, sim, porque ele já registrou aqui o voto. Então, será julgado na próxima sessão. Ok, Excelência, obrigada. Tá, agradeço também. E finalizamos, então, pergunto se algum processo que independa de pauta. Desembargadora? Sim. Congelou a imagem. Pois não, a doutora Isabel que quer falar, pois não? Isabel. Hã? Pois não, doutora. A apelação civil 081094846 de 2020, ela foi retirada de pauta ou postada? Qual é o número da pauta? A senhora pode me dizer? Ele não está na pauta, assim, ele foi inserido, mas não consta na pauta. Eu queria só confirmar se realmente não está, porque ele... A redação verá isso. Se não foi chamado... A senhora pode dizer novamente o número do processo para a redação verificar? Claro. Pois não. 081-0948, dígito 46 de 2020. 27 da pauta da relatoria do desembargador Guedes foi adiado porque ele não está presente. Na próxima sessão será julgado. Muitíssimo obrigada. Então, aqui dando continuidade, né, passando a pauta administrativa, eu tenho aqui algumas moções de congratulações, primeiramente pela passagem do natalício do desembargador Glauber, que ocorrerá no dia 13 de dezembro,
bem como do juiz Ricardo Tinoco, ora convocado aqui e em substituição na primeira Câmara Civil no dia 16 de dezembro, e também pela senhora Ana Célia Fagundes de Souza Pinheiro, esposa do desembargador emérito Vivaldo Pinheiro, no próximo dia 17 de dezembro. Eu vou fazer apenas os da semana seguinte. Há muitos aniversariantes de dezembro, mas eu deixo as outras homenagens para a sessão do dia 16. Aí eu passo aqui a palavra à desembargadora Lourdes. Acompanho todas as moções de congratulações que foram feitas. São merecidas, desejando muitas felicidades aos aniversariantes de dezembro. Amém. E acompanha também. Eu tenho. Pois não. Pois não. E aqui eu vejo, só para retomar aquilo, já com minhas escusas, tal como eu fiz na sessão passada, que a sessão anterior, eu acredito que não tem nada a ser corrigido nem emendado. Certo. Minha parte não, mas eu tenho uma moção para ser feita. Pois não. Pois não, pode, com a palavra. Propondo a moção de congratulações pelo aniversário da presidente desta Câmara, que ocorrerá amanhã. Amanhã, dia né? 10. Dia 10. É o natalício, dia 10 de dezembro. Sim, depois da sessão, lá no gabinete. Infelizmente vou perder a festa. Sim, vai viajar. Vou estar no evento do TRE. Amanhã às 10 horas vou perder a sessão e a festa ainda mais. Tá bom. Muito obrigada, agradeço de coração. Muita saúde, muitas felicidades. Muito obrigada, doutor Fernando, muito obrigada. Recebo com muita satisfação. Amém. Para todos nós, vida longa e próspera. Então, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão da segunda Câmara Civil.